Então, agora eu gostaria de chamar o Bruno Melo, do TCE do Rio de Janeiro. Ele é mestre em Engenharia Elétrica pela Poli da USP, engenheiro de computação pela PUC do Rio, especialista em Data Science e atua no núcleo de TI da Coordenação de Auditorias Temáticas Operacionais do TCE do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Então, o trabalho que eu vou apresentar aqui é o uso de Deep Learning na identificação de empresas de fachada. Vou procurar seguir mais ou menos esse roteiro aqui, apresentar o contexto em que esse trabalho surgiu, depois uma visão geral aí da metodologia que foi adotada, né, que está sendo proposta, e o processo de desenvolvimento do modelo que a gente utilizou para fazer o reconhecimento das imagens, né? Depois vou mostrar alguns resultados e apresentar algumas possibilidades de melhoria. Enfim, esse trabalho, na verdade, é o resultado de um longo caminho que teve início, talvez, lá em 2012, quando lá o nosso setor, a CTO, na época CAD, inaugurou uma nova linha de auditorias lá para a gente, que era nova, que era a auditoria de dados. Na verdade, muito inspirado a partir de um encontro similar a esse aqui, que foi o Enalti, na época, aconteceu em Pernambuco, se eu não me engano, em que foram observados trabalhos que estavam começando a ser feitos e tal, de cruzamento de bases e tal. Então, a gente fez esse primeiro trabalho lá em 2012, fazendo cruzamento de dados de folha de pagamento. Enfim, teve alguma repercussão, encontramos presos e mortos que estavam recebendo como servidores, enfim. Depois, na sequência, a gente fez uma auditoria também de cruzamento de dados, basicamente utilizando consultas SQL para fazer esse cruzamento de dados. Nos programas sociais também teve sucesso, alguma repercussão na mídia, inclusive. Depois fizemos uma auditoria no bilhete único intermunicipal, e aí a gente enfrentou um desafio de trabalhar com volumes de dados que a gente nunca tinha trabalhado antes, né, por conta da quantidade de transações diárias que ocorriam no sistema de bilhetagem eletrônica. Então, a gente foi adquirindo aos poucos expertise nesses processos de cruzamento de dados, de manipulação de grandes bases de dados, enfim. Depois, nós fizemos uma pesquisa, inclusive que eu e o meu companheiro ali, o Marcos Ferreira, nós apresentamos aqui o ano passado, na edição do ano passado, uma pesquisa que foi promovida pela Escola de Contas lá do nosso tribunal. Tem um programa de pesquisa lá, que foi justamente para demonstrar a viabilidade da implementação de técnicas de mineração de dados nas atividades de controle externo. E agora, no início do ano, nós fizemos uma auditoria para analisar as contratações estaduais e municipais ao longo dos exercícios de 2015 e 2016, do qual o trabalho de hoje é fruto, né? E tem também uma outra pesquisa, também dentro do programa de pesquisa da Escola de Contas, que foi de mensurar a maturidade analítica dos tribunais de contas, e que deve ser publicada lá na nossa revista, lá até o final desse ano. Enfim. Então, voltando aqui para essa auditoria que nós fizemos no início do ano, um outro produto dessa auditoria foi a proposta da construção de um indicador de risco de irregularidade, que procurava consolidar num único número, né, os resultados analíticos obtidos a partir de diversos testes que a gente vinha fazendo, né, diversas tipologias, sobre esses contratos. Então, foi consolidado nesse único número os pesos relativos entre as diversas testes, né, e esses pesos foram obtidos a partir
da opinião de auditores de diversos setores lá do controle externo por meio de uma aplicação de um questionário. A gente utilizou a técnica AHP para fazer essa consolidação. Então, esse indicador, ele basicamente reúne num único número todos os testes que foram realizados, e um deles é o teste que a gente vai apresentar aqui, que foi para identificar situações de empresas de fachada. E eu vou retornar mais adiante no íris, quando estiver apresentando os resultados. Bom, enfim, aqui a visão geral aqui da metodologia que a gente está propondo, né? Ela começa lá com o processo normal de ETL, né? de extração, transformação e limpeza dos dados. Então, a partir dos dados de contratos, né, reunidos a partir de diversas bases dos nossos jurisdicionados, né, nosso tribunal lá fiscaliza todos os municípios do Rio de Janeiro, com exceção da capital e mais o Estado. Então, a gente obtém, a partir dessa base, os endereços, né, na sua forma textual, depois passa por um processo de geocodificação, que é transformar esses endereços para coordenadas geográficas, né? E, para isso, a gente utilizou um sistema que o Google dispõe, né? Que por meio de uma API de geocodificação do Google. Então, a gente submete para o Google o endereço e ele nos retorna as coordenadas geográficas, algo similar a uma consulta que a gente faz no Google Maps, né? Inclusive, esse processo a gente utilizou também num outro teste, que é para verificar se as empresas participantes de algum certame possuem o mesmo endereço ou estão muito próximas, né? Então, é até mais fácil passar por essa transformação e comparar a distância entre localizações geográficas do que tentar identificar similaridade entre os endereços, né, que você pode digitar o mesmo endereço de diversas formas. Então, basicamente, o Google já faz isso para a gente pode digitar o endereço lá no Google Maps de diversas formas diferentes, abreviando a avenida, enfim, invertendo o número, e que ele normalmente consegue chegar no endereço que a gente quer. Enfim, mas no nosso caso, a gente quer produzir as coordenadas geográficas para obter as imagens das sedes das empresas, né? Então, a gente, a partir das coordenadas que a gente obteve, utiliza mais dois serviços do Google, que um é o Google Static Maps, para a obtenção dos dados aéreos, das imagens aéreas, e o outro é o Google Street View, para a obtenção das imagens de fachada, né? Enfim, tudo gratuito, porque o limite para você extrair imagens é de cerca de 25 mil imagens por dia, né? Então, aí a gente, de posse dessas imagens, submete essas imagens a um modelo que é uma rede neural convolucional, também chamada de ConvNet ou CNN, que é um modelo que tem bastante sucesso nessa área de visão computacional, de reconhecimento de objetos, de cenários, enfim. E a saída desse modelo é uma probabilidade de pertencimento a uma determinada categoria de interesse, né? No nosso caso, nós definimos duas categorias. Uma categoria de suspeito e não suspeito. Suspeito seria a eventual empresa de fachada, né? Depois, a gente passa por uma etapa de agregação desses dois resultados para a produção do resultado final, que é a decisão que a gente vai obter entre ela ser considerada de suspeita ou não suspeita, né? Vou retornar mais adiante nesse modelo. Então, só falar um pouquinho mais sobre as redes neurais convolucionais. Elas são tem diversas características interessantes. Já é interessante por ter sido inspirado no córtex visual do cérebro, já por si só já é interessante por conta disso. Mas outra característica interessante é que ela já embute em sua arquitetura
praticamente todo o processo, o pipeline tradicional da visão computacional, desde da detecção das características que deverão ser extraídas daquela imagem, né, até a produção de um mapa de características que vai facilitar a classificação daquela imagem. Então, da maneira clássica, você praticamente faz esse processo de forma artesanal, caso a caso, e a rede neural convolucional já traz embutido isso aí na sua arquitetura, e no seu próprio processo de treinamento, de parametrização, já vai ajustando quais são os filtros que deverão ser utilizados para extrair as características, os atributos mais interessantes, né? Então, começa desde lá do início, extraindo atributos mais simples, como bordas, cores e tal, e à medida que vai se aprofundando pela arquitetura, e daí o nome, né, é um modelo que tem múltiplas camadas, então vem daí o nome Deep Learning, né, aprendizado em profundidade. Até chegar praticamente a última camada lá, em que é criado um mapa de características e que vai permitir ao classificador categorizar aquelas imagens que foram submetidas ao modelo. Então, basicamente, no início aqui da rede, para fazer esse processo de extração das características, e aí a operação que faz isso é chamada convolução, que faz uma espécie de varredura na sua imagem, extraindo e montando esses mapas de características, assim, grosso modo. E nas últimas camadas são as camadas totalmente conectadas, que são as redes neurais tradicionais, as MLPs lá da década de 80, 90. Enfim, a introdução das redes neurais convolucionais foi um evento, de certo modo, disruptivo, né? E eu estou trazendo esse gráfico aqui meio que para ilustrar isso aí. Essa ImageNet, né, que tem esse nome aqui, é uma espécie de Olimpíada anual de classificação de imagens, né, em que são submetidos modelos para que consiga classificar um conjunto de 100 mil imagens em 1000 categorias diferentes. Então, aqui essas barrinhas roxas correspondem a modelos que são baseados nas redes neurais convolucionais. E as barrinhas azuis são modelos diferentes. A partir de 2012 foram introduzidos esses modelos baseados em redes neurais convolucionais, e já no primeiro ano, o modelo que venceu, né, era baseado nas CNNs, e já trouxe um desempenho, um ganho de desempenho muito grande. Aqui é a taxa de erro, né? Então, aqui está, até 2011, a taxa de erro de classificação dessas imagens estava superior a 25%. Já em 2012, com a introdução da rede neural convolucional, já conseguiu baixar em cerca de 10% a taxa de erro até então, né, chegando para quase 15%. E nos anos seguintes, modelos baseados nas redes neurais convolucionais foram vencendo sucessivamente esse desafio e trazendo desempenho cada vez mais significativos, né, até que em 2015, né, uma rede neural convolucional, um modelo baseado em redes neurais convolucionais, conseguiu um desempenho ligeiramente superior ao desempenho médio do ser humano, que é o vermelhinho, essa é a taxa de erro médio do ser humano sobre esse conjunto de dados. Então, só para ilustrar isso aí. Enfim, já em 2013, né, após a primeira rede neural convolucional vencer lá aquele concurso de 2012, a MIT Technology Review já apontava Deep Learning como uma das 10 tecnologias disruptivas de 2013. Né? E de lá para cá, diversas empresas da área de tecnologia e da área da internet vêm utilizando as redes neurais convolucionais, o Deep Learning, em diversos de seus produtos, seja para classificar fotos, para tradução, reconhecimento de voz, enfim. Diversos produtos que nós estamos utilizando hoje utilizam Deep Learning no seu cerne.
Então, uma vez decidido que a gente vai usar essa rede neural convolucional como modelo para classificar as imagens, existem duas abordagens possíveis. Uma delas é construir uma rede neural convolucional do zero, né, definindo a sua arquitetura e treinando e parametrizando aquela rede em cima daqueles dados que você tem à disposição. E a segunda alternativa é aproveitar aquelas camadas iniciais que fazem a extração e a produção daquele mapa de características, né, que facilitam o processo de classificação. Então, a gente aproveita aquelas camadas iniciais, mantém aqueles parâmetros intactos e só faz um ajuste fino nas últimas camadas, que são as camadas que vão efetivamente classificar aquelas imagens. Então, a gente utilizaria um conjunto de dados diferente do conjunto de dados inicial, né? No caso que eu estou listando com uma fábricazinha, né? Então, repare que aqui eu tinha um conjunto de dados diferente, uma quantidade de categorias e categorias diferentes, e aqui eu vou usar a mesma rede neural convolucional por base, ajustando só as camadas finais para um novo problema, né, que é para você classificar esse novo conjunto de dados dentre essas duas categorias novas. Na primeira abordagem, eu precisaria de cerca de milhares a milhões de imagens pertencentes a cada uma daquelas categorias, de imagens rotuladas, né, dizendo, isso aqui tem um gato, ali tem um cachorro, isso aqui é um avião, isso aqui é uma escola. Todas as imagens teriam que estar rotuladas e para cada categoria eu teria que ter no mínimo 1000 a milhões de imagens rotuladas. Os requisitos computacionais também são bastante elevados, né? Não tem como fazer isso sem fazer uso de GPUs, que são placas gráficas, né? Então, eu teria que aproveitar todo o paralelismo das CPUs gráficas. O tempo também de parametrização dessa rede costuma levar de dias a semanas, né? E a acurácia costuma ser elevada, mas corre-se o risco de, caso você tenha uma quantidade pequena de dados, você fazer um sobreajuste daquele modelo, né, um overfitting, em que ele perderia a capacidade de generalizar para novos dados que fossem apresentados. Na segunda abordagem, eu só preciso de cerca de 100 a 1000 imagens por categoria, imagens rotuladas. Os requisitos computacionais são moderados, né? Torna-se dispensável o uso de GPUs. E o tempo de aprendizado, né, de treinamento daquela rede, é de segundos a horas, dependendo do hardware que você tiver à disposição. E a acurácia também depende muito do modelo que você utilizou como base, né? Enfim, vamos lá. Então, a única opção disponível seria utilizar a transferência de aprendizado, né, o transfer learning, porque isso tudo aconteceu durante a execução daquela auditoria. Nós tínhamos um tempo escasso para terminar aquela auditoria, então isso tudo aconteceu em cerca de 10 a 15 dias no máximo. Então, a gente tinha pouco tempo disponível, recursos computacionais modestos, nós não tínhamos dados rotulados, então era inviável rotular 1000 imagens por categoria, então nós enfrentamos o desafio de rotular manualmente as centenas necessárias, ficamos em cerca de 200 imagens por categoria, eram só duas. Enfim, tinha disponibilidade de bibliotecas de Deep Learning, né? No caso, utilizamos essa biblioteca TensorFlow, que foi disponibilizada pelo Google. Dentro dessa biblioteca também existe já um modelo já disponível para fazer essa transferência de aprendizado, que é o modelo Inception, né, que vou falar no próximo slide. E tínhamos à disposição diversos tutoriais e scripts prontos, né, que poderiam ser entendidos e adaptados para o nosso problema. E aqui está o exemplo do tutorial que a gente utilizou meio que como base para tudo isso, que está lá na página do TensorFlow. Então, o modelo que a gente escolheu foi esse modelo que já fazia parte da biblioteca, foi um modelo
que é uma evolução do modelo que venceu essa competição em 2014. Aqui foi a Inception versão 1, que venceu em 2014. A Google, em 2015, disponibilizou uma versão sob a licença de código aberto Apache, né? Então, foi essa que nós utilizamos. Aqui é um exemplo do uso dessa rede neural convolucional Inception na base de dados da ImageNet. Então, aqui não sei se está dando para enxergar, tem um dálmata e algumas cerejas. Então, a rede está identificando que tem um dálmata aqui com uma grande probabilidade. Em segundo lugar, também está vendo que tem as cerejas. Aqui está identificando que tem um ácaro, enfim. Essa rede aqui foi treinada naquela base lá da ImageNet, que contém 100 mil imagens, né, e 1.000 categorias diferentes. O conjunto de treinamento, né, como já adiantei, a gente fez na mão, né, rotulou as imagens na mão, a partir de uma base que nós tínhamos da Junta Comercial do Rio de Janeiro, da Juscerja, tomando cuidado de extrair, de retirar dessa base de treinamento eventuais empresas que também fizessem parte da nossa base de auditoria, né? Que é a base que nós já tínhamos preparado para fazer os cruzamentos da nossa auditoria, os testes de cruzamento da nossa auditoria. Então, enfim, como já adiantei, foram definidas 2 categorias e foram rotulados manualmente, no mínimo 200 imagens válidas para cada categoria. Foram, na verdade, 266. O mínimo recomendável lá eram 100 imagens, né? O mínimo recomendável lá pelos manuais de TensorFlow. Então, o modelo é esse aqui, em que a gente, eu também não tinha mencionado antes, a gente fornece como entrada para a rede neural convolucional 2 imagens, uma de fachada, do Street View, e outra de aérea. Né? Por quê? Porque na de fachada, nem sempre a imagem estava num ângulo correto, ou então tinha um muro ali na frente, não dava para saber o que tinha atrás, ou então tinha um poste, ou uma banca de jornal, enfim. Então, a solução que a gente encontrou no curto período de tempo foi também utilizar imagens aéreas que a gente conseguiria enxergar, por exemplo, o que tinha atrás daquele muro. Se era um terreno baldio ou se era um galpão de uma empresa. Então, a gente submete ele a essa rede que foi reparametrizada, né? As camadas finais foram reparametrizadas para identificar essas 2 categorias. O resultado as duas probabilidades que se obtém a partir da aplicação dessas redes neurais depois são consolidadas, são agregadas. Dessa forma aqui, foi uma forma ad hoc lá que a gente definiu, dando um peso de 40% para a fachada e 60% para a imagem aérea. E dali, definindo uma linha de corte de probabilidade de 85%, ou seja, se aquele conjunto de imagens tivesse uma probabilidade superior a 85%, era considerado uma empresa suspeita de ser uma empresa de fachada. Vamos lá. Então, resultados. Aqui um exemplo de um relatóriozinho com algumas empresas que foram identificadas como sendo de fachada, né? E aí alguns resultados. Aqui 51 empresas suspeitas, foram encontradas 51 empresas suspeitas na esfera municipal, 25 na esfera estadual, né, nesses 2 exercícios, né, 2015 e 2016. A primeira do ranking da esfera estadual totalizava mais de 15 milhões em valores contratados. Já na esfera municipal, mais de 12 milhões. No total, foram identificados 382 contratações suspeitas em ambas as esferas, totalizando 107 milhões. Né? E o total de contratos analisados, né, nesses 2 anos foram cerca de 40 mil, um pouco mais que isso. Aqui, estou voltando ao IRIS. Né? Então, o IRIS, na verdade, é uma planilha, né, em que tem aqui aquele valor consolidado, aquele indicador consolidado, mas tem também a pontuação que cada teste realizado obteve. Então,
é uma ferramenta na mão do auditor para selecionar futuros trabalhos, em que ele pode tanto utilizar o íris, como utilizar os testes individuais que foram feitos. E aqui na primeira coluna, né, nas colunas iniciais também estão lá as informações de valor do contrato, CNPJ, unidade gestora, que eu não estou mostrando aqui, teriam mais para a esquerda. Enfim, ao clicar aqui nessa coluna, aqui, que é uma coluna de detalhes, é apresentado um relatório, né, que abre no nosso browser, contendo informações detalhadas daquele contrato, né, e quais foram os testes que deram, nos quais aquele contrato não passou e que, por consequência, foram levantados suspeitos. Então, tem vários testes de fracionamento de despesa, enfim. Esse aqui que eu estou apresentando hoje é mais um. E, nesse caso aqui, eu só estou fazendo um highlight aqui de um caso em que a empresa caiu, né, nesse teste aí de empresa de fachada, né? Então, é mostrado aqui as duas fotos, né, no qual ele tomou aquela decisão, e o endereço e tal, enfim. É um relatório detalhado da pontuação que aquele contrato obteve no íris. Enfim, estou chegando ao final aqui da apresentação, já esgotei meu tempo. Possíveis oportunidades de melhoria seria uma seleção mais criteriosa, né, dos dados para treinamento. Toda a preparação da base de treinamento foi feita nesse curto período de tempo, aí de 10 dias. Possivelmente uma seleção de uma rede neural mais adequada ao nosso problema, embora eu acredito que aquelas atributos e características que estão presentes na rede Inception já sejam suficientes para detectar com boa acurácia situações de empresa de fachada. A aplicação de transformações aleatórias, talvez de deformações e alterações na imagem, de modo a ampliar um pouco aquela quantidade de 266 imagens que nós tínhamos. E investigar outras formas de agregação também das probabilidades que foram obtidas com as duas visões, né, da fachada e aérea, entre outras possibilidades aí de melhoria. Enfim, a gente é lá do núcleo de TI, da coordenadoria de auditorias temáticas e operacionais, tem aqui nossos contatos, e eu agradeço aí pela atenção. Muito obrigado.